Fala galera, tudo certo? Nesse vídeo eu vou mostrar algumas modificações que eu fiz na barra. Se você é iniciante, se você está começando, está aprendendo, não faça nada do que tem nesse vídeo. É muito perigoso, nunca subestime o poder da força desse vento, do kite, das coisas. Nunca subestime isso. Qualquer profissional, qualquer gente que vive disso, você vai perguntar, você vai falar, não faz isso, é perigoso. Não modifica o equipamento original. É a recomendação de quem sabe, de quem vive disso. Então, não façam isso que eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo isso, eu sei disso? Porque é assim que eu aprendo, é assim que eu divirto, eu fico entediado com as coisas. Então, eu gosto de fazer isso. Então, tendo isto dito, eu vou mostrar algumas modificações que eu fiz na barra e o motivo, né? Tipo, eu questiono tudo e todos o tempo todo, e é assim que eu aprendo as coisas. E eu faço cagada, eu erro também, e é assim que eu aprendo. O trimline, eu removi ele e depois eu coloquei de novo, porque o original eram umas fitas duro pra caramba, difícil demais, não vi propósito, tirei. Eu instalei primeiramente uma roldana. Aqui ele tá sem o trimline, não posso regular, não posso fazer nada. Isso aqui é temporário, depois eu vou... Primeiramente roldana, porque tava muito pesado. Se tava pesado, roldana. Primeira coisa. E eu preciso de uma forma de travar. Clamp clutch. 150 kg, eu acho que o breakpoint disso aqui, 150 kg. Então essa linha aqui, Dyneema SK78, por dentro e por fora, ela é polietileno, polietano, poliuretano, nylon, não sei. É uma capa que segura aqui, porque a Dyneema pura não segura no clamp clutch. Primeiramente, Dyneema segurando aqui, deu um nozinho só para travar aqui. Então passo aqui, passo dentro da rodana, venho aqui por trás e pego ele aqui. Não é a forma correta de instalar esse clamp clutch, porque ele teria que vir de baixo para fazer assim, e isso aqui já é uma rodana. Aqui, soltar, voltou, soltou, voltou, beleza. As linhas eram tipo de 29, 20, 30 metros, eu coloquei 18, 19 metros, eu não sei exato, mas uns 19 metros mais ou menos. Linhas menores, short line. Isso aqui é uma... essa parte aqui, essa mola, é da cabrinha, é da barra da cabrinha. Isso aqui eu já vou falar onde que vai ficar. Isso aqui é da cabrinha, isso aqui é uma Air Rush. E eu troquei isso, eu coloquei esse sistema porque eu gostei desse sistema e porque ele vai junto com o chicken loop da cabrinha. Porque eu gostei mais do chicken loop da cabrinha. O da Air Rush estava travando, eu desapertei um parafuso e ele melhorou, mas mesmo assim, essa parte aqui, esse ferrinho da Air Rush, ele é mais fino e ele trava, às vezes ele trava. E nesse sistema aqui que eu fiz, eu coloquei menor, isso aqui era desse tamanho assim, vim até aqui. Coloquei isso aqui menor também, porque eu quero que o chicken loop fique mais próximo de mim para a barra ficar mais próxima. E também porque quanto menor aqui, maior a força que ele exerce para sair. Ó. Então se eu puxar aqui, ele já sai sem eu ter que fazer nada. Então é isso que eu queria. Segurança. Se eu quiser sair, eu puxo, ele vai sair na hora. É assim que eu queria. Bruto. Desse jeito que eu queria. E eu tenho que fechar ele depois que eu colocar. Então, vou colocar a barra para ver como é que tá a configuração aqui. Lixe. O lixe é claro que tinha que ser um lixe feito por mim, né? Eu já vou explicar como é que ele funciona. Coloquei isso aqui, se eu puxar ele desarma, mas tem que puxar forte, né? Desarmou. É um nó especial, né? Enfim, mas é um nó especial que eu passo por aqui, puxo aqui e já era. Pronto, já tá pronto para desarmar, ó. Puxou aqui, desarmou. Essa linha do trimline tem que passar aqui dentro também. Por enquanto tá assim, porque é temporário, tem que testar para ver se vai prestar. E chicken loop, primeiro coloca essa parte, porque senão ele não sai. E fechou. Então aqui, ó, as linhas já estão trimadas ali. Então vou voltar ao original aqui. Pronto. Tô puxando. Ó, tá no máximo. Chicken loop no máximo aqui, tá no batente.
retinho. Retinho, puxa de cá, ó. Reto, 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 tudo reto. Ah, quero trimar a linha. Tem que puxar aqui. Trimou, tá vendo? Ah, quero destrimar a linha. Eu tenho que puxar ela aqui. Ah, mas tá enrolado. Pois é, ó, é um teste. Depois eu penso nisso, eu posso passar ela por dentro aqui, posso colocar, não sei. Mas por enquanto é isso. Puxou aqui para trimar. Quero soltar. Se soltar lá, ó, não tem problema, porque tem um batente, tem a outra que vai segurar. E o teste, isso aqui, ó, pronto. Não tem sol, quer dizer, não tem sol, não tem vento, mas vou tentar correr mais uma vez para testar. Não estava ventando, mas deu para eu validar o principal de tudo, que era o trimline. Funcionou, mas não gostei. Primeiro problema desse tipo de trimline: você tem que levantar a mão lá em cima para trimar e levantar a mão lá em cima para destrimar. Aí eu resolvi isso, entre aspas, né, colocando a linha mais longa, colocando até a barra, e através da barra eu consigo puxar e trimar a linha. Mas para destrimar eu ainda tenho que levantar a mão lá em cima para puxar. E nesse sistema é o seguinte: você não pode, eu tentei isso e não funcionou, pegar a linha e levantar ela. Não funciona, você tem que puxar, levantar e empurrar. Porque o clone clutch funciona assim: é difícil você simplesmente tirar do clone clutch, é muita força. Agora se você puxa, ele sai na hora, a corda sai na hora. Então você tem que puxar um pouquinho, levantar e entregar. Se você tem a corda no máximo, se você puxou ele no máximo, você precisa puxar um pouco mais para soltar, você vai ter que exercer muita força. Então a Dyneema, SK78, a Spectra, elas não esticam. Não com a força do seu, não com a força que você tem com o braço, ela não vai esticar. Ela tem até 4% de elasticidade com 100 kg de força. Então, com o seu braço você não vai conseguir esticar ela. Então, por mais que ela seja uma alma de Dyneema e em volta seja poliéster, seja poliuretano, seja lá o que for, ela não vai esticar de jeito nenhum. Então, esta corda precisa ser de poliuretano, de nylon, de alguma coisa que tenha uma elasticidade melhor para você conseguir fazer, tipo aquela paracorde, eu imagino. Isso tudo na minha teoria, né? Então, puxou no máximo, quer puxar, força um pouquinho, que tendo uma paracorde
uma linha aqui que tem uma elasticidade maior, você vai conseguir destravar para poder soltar e destrimar. Horrível esse sistema, não gostei. Eu vi que tem umas barras novas que você compra que vem com esse sistema, tipo a Trust Bar da Duotone, mas para que isso funcione, ele precisa de um distorcedor, porque se ela ficar torcendo, não vai funcionar, você não vai conseguir trimar se tiver tudo torcido. Então tem um distorcedor no Chicken Loop. O meu Chicken Loop também tem um distorcedor, só que é manual, igual o da Trust Bar. Então, a hora que você vira a barra assim para distorcer a linha, você tem que distorcer ela, na verdade você distorce pelo Chicken Loop. Então é manual, então você tem que ficar distorcendo. E se você quer destrimar, ou se você quer trimar e tá torcido, você tem que distorcer para depois fazer. Dá para adaptar? Consigo viver com ele? Poderia, mas eu ainda não pus meu cérebro para funcionar. Eu não vou usar isso. E no lugar dele, eu fiz outras modificações na barra. Então vamos lá. Então aqui de cara já pode ver que essa mangueira é nova, né? Ela é de poliuretano TPU. Eu aumentei ela uns 10 centímetros, 15 centímetros a mais. Ou seja, eu aumentei de 15 centímetros o curso da barra, beleza? Só que aí eu teria que aumentar o curso do meu braço também. Ao invés disso, eu diminuí o Chicken Loop. Agora ele tá menor, bem menorzinho aqui, ele tá o mínimo que eu consegui colocar. Eu consigo alcançar a barra até aqui. Na verdade até aqui, porque a mola, ela vai comprimir e a mola, isso aqui já é um batente, a mola não vai comprimir mais que isso. Como eu coloquei o Chicken Loop menorzinho aqui, eu tive que fabricar essa outra peça aqui também, que nada mais é do que um outro pedaço de mangueira. Essa aqui é uma mangueira de nylon e ela é bem dura também. E eu parafusei ela ali dentro. Eu acabei optando por usar o lixo por aqui dentro, né? A linha de segurança por dentro desse cano. Porque ela tava aqui por fora, porque ela trava. A original tava travando aqui. Então para eu fazer parar de travar, eu tive que trocar essa linha. Então essa linha aqui eu coloquei, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Eu coloquei uma Dyneema de 2 mm, porque a que estava anteriormente era de 3 mm e era uma elástica. Essa aqui não é elástica, tirei a elasticidade, sim, tirei. Ah, mas o que isso acontece? Acontece que se não é elástico, esse tamanho aqui tem que ser exato. Você pode ver que ele estava sobrando um pouquinho, né? Ele fica sobrando esse tanto aqui. Fica sobrando isso. Que é o range de ajuste que eu tenho. Se eu tiver que ajustar as linhas de força, é só esse tantinho aqui que eu vou conseguir ajustar por esta linha aqui. Então se eu precisar ajustar mais que isso, eu vou ter que fabricar outra dessa aqui, porque ela não é elástica. E também para reduzir a força que exerce na puxada. Mas tá bem seguro agora. Ela tá saindo bem rápido aqui de dentro. Ela tá correndo bem livre nessa mangueira. Então tá tudo certinho. E agora eu tenho que testar desse jeito para ver se eu tenho que modificar mais alguma coisa. Então aqui já de cara a gente pode ver que se eu soltar a barra, aí eu soltei ela, na verdade ela me foi arrancada. Então se eu soltar a barra, o kite perde a força. Eu não tenho trimline, porém eu tenho um curso maior de depower, ou seja, soltando a barra vai fazer o depower no máximo até o kite cair. Então é isso que acontece quando eu solto a barra. Sim, não posso soltar a barra, se eu soltar a barra ele vai perder a força. Esse é um inconveniente, mas tem a mola para segurar. Então ele vai perder um pouco a força até eu conseguir pegar a barra de novo com as mãos. E aí eu consegui controlar bem a força dele, estava ventando muito. Eu nunca tinha levantado o kite com tanto vento. Tava marcando 13 nós com rajada de 15 nós. Aqui eu dei um zoom na barra para enfatizar o que eu fiz para compensar o fato de não ter o trimline. O trimline, pelo que eu entendi até então, ele serve para reduzir o tamanho das linhas de força, fazendo com que mude a angulação do kite, fazendo com que ele perca um pouco de força. E é quase a mesma coisa que o depower, porque no meu caso, como eu compensei com o tamanho do curso da barra, basta eu empurrar a barra lá para frente, igual eu tô fazendo, lá na mola, comprimindo a mola,
E eu meio que dobrei a mangueira ali no meio para poder travar nesse depower. Então é como se eu estivesse trimando as linhas, mas eu não estou fazendo trimline. Por quê? Quando a gente trima as linhas, algumas barras têm o trimline independentemente do resto do mecanismo da barra. Então você não perde o curso da barra, você consegue ainda soltar a barra e manter a linha trimada. No meu caso, se eu soltar a barra, ele vai fazer o máximo de depower. Então aqui eu soltei a barra, o kite fica no chão, porque ele foi no máximo ali que o vento conseguiu empurrar da mola. E para pegar a barra eu tenho que esticar o braço lá na frente. E ali eu até dei uma dobrada na mangueira para mostrar que eu consigo travar ela com a própria barra para manter o máximo de depower que eu quero ali. Então eu posso, dependendo do ângulo que eu virar a barra, eu travo a mangueira. Se eu quiser que ele suba, eu tenho que virar a barra para eu puxar, para destravar da mangueira para eu fazer o kite subir. Então eu consigo fazer isso igual originalmente, né? Você quer que o kite sobe, você puxa a barra. Você quer que ele desce e empurra a barra. A diferença é que eu tenho um curso maior. Não tenho trimline, mas eu consigo sim reduzir a força do kite, reduzir a pressão de ar através do depower. Então eu tenho um ultra mega depower, porque o power, ou seja, quando eu puxo a barra no máximo, é o padrão original. Eu não mexi nisso, eu poderia ter colocado na metade, para eu ter o ultra mega power e um ultra mega depower. Só que por enquanto eu mantive o power no original e o depower com um curso maior. É isso. Esse aqui, tipo, se eu coloco aqui, ele sai, né? Ele cai. Ele nem fica, ó. Nem fica. Aí eu tenho que travar, né? Tem que colocar essa parada ali dentro. E pra ele poder travar, o padrão, né? Que aí ele não sai. Mas aí ele não sai de jeito nenhum. Não consigo tirar nem pôr. Tipo, não é prático, né? Daí, olha só esse outro aqui que eu fiz. É menorzinho. E olha só, eu não gostava dele porque ele não desarmava, por causa que, como o loop era muito grande, a hora que eu puxava ele não desarmava. Mas olha aqui agora, ó. Ele desarma sozinho, porque tá fazendo a alavanca pra fora. Então, deixa eu colocar ele de novo aqui. Aqui ele não entra, né? Mas se eu colocar ele aqui assim, ó, ele não sai. Ele não sai, se tiver puxando ele não sai de jeito nenhum, porque essa parada aqui é gordinha aqui na ponta. Então, se ele tiver reto puxando, não sai. Nem precisa do negócio aqui, ó. Porque se ele tiver solto, ele vai sair. Olha, assim que ele solta dali, ó. Nossa senhora. É brabo. Agora eu curti esse aqui. The Rush. Agora o trem ficou bruto. Sim, eu encurtei ainda mais o chicken loop. E alonguei o curso da barra mais ainda. Tanto assim. E agora eu vou verificar se está tudo alinhadinho. Vamos ver. Pegar aqui. Meus amigos. Cá estou eu, chegando aqui na praia. 10 nós. Vamos testar de novo as modificações. No início do vídeo eu falei que eu não curti muito o chicken loop da Air Rush. A pressão era para trás. Então agora, como eu coloquei o loop minúsculo, a pressão é lateral. Então a força exerce lateralmente. Então a hora que eu solto, ele já solta sozinho. Então agora sim eu gostei dele. Eu gostei até mais do que o da cabrinha, porque ele é mais curto. O da cabrinha tem um tanto assim, pernilongo aqui dentro do carro, meu Deus. O da cabrinha tem um tanto assim que poderia ser usado como curso da barra. Então o que eu fiz? Tirei o da cabrinha, pus o da Air Rush, aumentei mais o curso da barra
E é isso que eu quero fazer agora. Eu quero que essa barra tenha o máximo de curso possível. Mais pernilongo, meu Deus. Deixa eu ir embora. Bom, eu assisti vários vídeos de como fazer o self-launch do kite sem a ajuda de ninguém. E eu nunca tinha achado nenhum vídeo que fizesse isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. E basicamente, depois de enrolar, embaraçar, virar o kite do avesso milhões de vezes, eu cheguei nessa técnica aqui, ó. Que eu passo as linhas de controle por debaixo do kite. Em nenhum lugar eles falam, porque naturalmente esse kite meu, as linhas ficam por cima. E quando eu puxo, ele vira do avesso e as linhas ele já sobe tudo enrolado. Então, passando as linhas por debaixo do kite, eu junto elas aqui na frente, igual eu tô fazendo ali, e puxo. Aí eu vou puxando, puxa de um lado, puxa do outro. E assim que ele começa a virar, o vento vai ajudar também, né? A hora que ele começa a virar, eu já viro a barra para a posição correta que ele tiver. Se tiver de um jeito, eu viro para um lado, se tiver, eu viro para o outro. E já valido as linhas, porque a hora que ele virar, ele vai encher de ar ao contrário e eu já posso verificar se as linhas estão embaraçadas, enroladas ou não. Aí eu ainda posso desistir, tá vendo? Se eu tiver na janela de vento muito forte, eu ainda posso desistir puxando chicken loop. Mas se eu quiser fazer um launch, é só puxar uma das linhas e ficar na janela que ele vai subir rapidinho. Aí foi até um pouco perigoso porque eu tava perto do poste ali, né? Mas eu tava consciente disso. Então aqui tava uns 10 nós, mais ou menos. E o foco era testar o curso da barra. Eu percebi que quando eu empurrava muito a barra, quando eu usava muito The Power, o kite perdia muita força. Mas também tinha bem menos vento do que do outro dia. Eu também tava aproveitando, como tinha menos vento, para fazer algumas maluquices. Tipo, de pendurar na linha, porque eu também precisava validar o chicken loop. Então, como eu troquei a corda dele, eu queria saber se ele estava resistente, se nada ia arrebentar, se nada ia soltar. Então, com menos vento, é um pouco mais seguro fazer esses testes aí, né? Eu percebi que quando eu puxo pela linha, igual às vezes eu pego nessa almofadinha que tem ali e puxo por ela, o kite faz uma curva muito acentuada. Em alguns casos eu acredito que isso é interessante, porque eu poderia acelerar para ele ir para baixo. Então quando eu faço o power, tanto faz se ele tá para cima ou se tá para baixo, ele vai ir com força, ele vai acelerar. Quando eu puxo na corda, eu faço a curva mais acentuada. Então o que eu tava tentando fazer com esse sistema sem o trimline é fazer o loop com o kite usando o máximo de The Power que eu conseguisse para fazer o loop sem que ele me arraste, né? Porque a ideia de fazer um loop eu imagino que seja para ter força, mas nem sempre a gente quer o máximo de força, eu imagino. Então isso aí era o que eu tava tentando fazer o loop com força e sem força, com o The Power, com power. E no último momento fazer a curva mais acentuada possível para ele subir de volta, puxar o power. É isso aí que eu tava, essa era a brincadeira. Eu gostei bastante dessa configuração da barra. Então o que aconteceu? Eu olhei pro chicken loop, lembrei que eu tinha ido numa loja de produtos naval, não sei como é que fala isso, coisa de embarcações assim, e eu lembrei que eu tinha visto um mecanismo assim, só que eu não lembrava que ele tinha distorcedor. Aí quando eu olhei e vi que ele tinha distorcedor, aí eu pensei, e se eu colocasse isso como chicken loop? Aí eu peguei um pequeno. Tem os maiores, tem outros tamanhos, tem menorzinho ainda, tem maior. Então eu peguei um médio lá. E vamos testar isso. Vamos testar. Ó, esse negócio aqui, ó, acho que chama cupilha. Não sei como é que chama isso aqui não, mas basicamente, ó, coloca aqui, dá pra encaixar com a mão só. Porque ele trava ali, ó. Se o kite tá puxando, por exemplo, né? Puxa aqui, ó. Isso aqui sai na hora. E dá pra eu encaixar com a mão só. Se estiver puxando pra frente. Isso aqui precisa de uma cordinha, né? Tipo, alguma coisinha pra você puxar. Puxou, saiu.
E aqui eu quis comparar com o chicken loop da cabrinha. Olha o tamanho dele, isso que eu já tinha encurtado, né? Esse do meio aí é do Airush, que é menor ainda. Por fim, eu tava usando ele. Agora esse negócio aí, eu até coloquei essa cordinha, ele é minúsculo. E ainda tem o distorcedor. Se a barra tiver puxada e ele virar, ele já distorce automático, porque ele trava na barra ali e já distorce. Isso aqui eu achei incrível. O ponto de ruptura desse que eu peguei, que é de 73mm, 78mm, é de 800 quilos. É aço inox. E ainda dá para engatar o Suicide Mode com essa argolinha, porque ela engata perfeitamente ali entre o engate. Aí eu tô fazendo com as duas mãos para demonstrar ali. Eu consegui, por um acaso ela deu certo ali. E ela fica presa. Então pronto, não quer usar, não usa. Então aqui eu quis demonstrar mais uma vez o jeito que eu encontrei para fazer o self-launch. Eu coloco as linhas por debaixo do kite, puxo as linhas de direção e vou puxando elas na angulação do vento até ele virar ao contrário. Sem virar do avesso, né? Porque sem enrolar as linhas. Aí eu consegui puxando a linha de controle, ele inflou e virou ao contrário. Pronto, aí nesse caso aí eu já tava pronto para subir, só que uma criança começou a vir correndo. Eu não entendi, ele achou muito legal. E ele veio correndo para perto do kite e foi quando eu até assustei, porque é perigoso, né? Essas linhas aí e tal. Aí eu esperei ele sair pra poder subir o kite. Em diversas condições de vento eu achei bem fácil, só puxar a linha de controle e, no meu caso, né, soltar a barra para fazer ele perder um pouco de força. Mesmo que esteja na Danger Zone, onde tem mais força de vento, é só soltar um pouco a barra que ele perde a força e não me leva pro ar. Mas eu achei bem fácil, né? Por enquanto. E aqui eu tava praticando controlar o kite com uma mão só em situações adversas, provocar alguma possível situação complicada, né, de lidar com ele. Tinha pouco vento, mas parece que tava tudo sob controle. Eu nem tava mais preocupado com chicken loop, com nada disso. Não sei se deu pra perceber no vídeo aí, eu coloquei no Suicide Mode sem a cordinha de segurança, porque eu esqueci ela no carro e não queria voltar pra pegar, e foi assim mesmo. Tinha pouco vento, tava marcando 7 nós, com rajada de 8, então eu arrisquei assim. Não recomendo, né? Principalmente quem é maluco, mexendo na barra, tá aprendendo, mas enfim, deu tudo certo. Não vou fazer isso de novo, das próximas vezes eu vou ficar atento para não esquecer esse leash da leash de segurança aí para desarmar o kite. E é isso. Deu tudo certo. E eu gostei da barra do jeito que tá agora. Aqui eu fui aterrissar o kite, eu sempre deixo a mochila em cima desse morro de areia que tem ali. Eu queria deixar o mais próximo possível da mochila para eu dobrar o kite rapidamente e já guardar. E aí eu esqueci que eu tava sem o leash e eu tive que segurar a cordinha e empurrar. Mas deu tudo certo, eu consegui aterrissar ele. Parece que foi tudo planejado, mas foi perfeito. Ficou do lado do carro. O cara até deu uma assustada, mas deu certo. Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Essa é a versão final da barra até o momento. Eu decidi não mexer mais nela, porque eu cheguei num momento que eu gostei dela, pra mim tá perfeito do jeito que tá. Tem coisas que eu quero modificar ainda, como por exemplo, agora eu não posso soltar a barra e manter pressão de vento, né? Eu não posso soltar a barra, liberar as mãos e ir surfando, porque se eu soltar a barra, o curso dela é grande, vai perder a força, o kite vai cair para baixo, enfim, vai acontecer alguma coisa assim. Para eu chegar nesse ponto, eu preciso aprender a surfar, né? Preciso aprender a subir na prancha e velejar. Então tem que velejar. Talvez, quem sabe, eu faça mais vídeos de modificações, porque agora eu já comecei a mexer na prancha, tá aqui do lado. A borda dela aqui, ó, tava cheia de comidinha assim, eu coloquei uma resina epóxi
Só pra prevenir entrar água ali, eu não sei. Essa prancha é meio diferente. Então é isso. Amiguinho veio falar tchau também. Então se você é um profissional do kart, conhece alguém, quer dar uma dica, se acha que tá perigoso, coloca aí no comentário. E na descrição do vídeo eu vou colocar todas as informações que eu encontrei para chegar nessa solução aí. Tem um vídeo de como fazer o loop, a falcaça, não sei como é que chama, falcaça, aquele loop da Inima. Essa cupilha, não sei se chama cupilha, isso chama engate rápido, inox, não sei qual que é o nome disso, mas vou deixar ela aí também. E é isso aí, galera. Falou, um abraço, até a próxima.